Queridos irmãos, muito bom dia. Que a preciosa paz esteja sobre a tua vida. Quero partilhar um pouco a palavra de Deus e te convido a vir comigo. Eu quero falar sobre a vida do apóstolo Paulo. Pelo que vejamos, a palavra de Deus destaca o apóstolo Paulo como apóstolo da igreja, em especial a igreja gentílica. Mas ele foi um apóstolo modelo para a igreja em todos os tempos, tanto a judeus e gregos, e a igreja de Deus em toda a terra. O apóstolo Paulo foi um perseguidor do povo de Deus, zeloso pela lei. Ele era um fariseu muito zeloso e por causa disso perseguia os chamados cristãos. Mas uma determinada ocasião, o Senhor Jesus Cristo teve um encontro com ele na estrada de Damasco. Jesus Cristo, através desse encontro, Jesus transformou a vida de Saulo de Tarso. E vemos que o apóstolo Paulo, hoje, deixou para nós 13 epístolas para o ensino, a educação da igreja do Senhor Jesus Cristo em todos os tempos. O apóstolo Paulo tem ensino para tudo, para jovens, para velhos, para casais, para tudo. O apóstolo Paulo deixou ensinos preciosos para a igreja do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo foi um dos grandes perseguidores e também foi o que mais sofreu por amor ao evangelho do Senhor Jesus Cristo. No fim da sua vida, ele chegou a dizer: eu estou sendo oferecido como preço de libação. E ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Nós vemos na palavra de Deus, em 1 de Coríntios, o apóstolo Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e ao irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Coríntio, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar o invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então, pelo que vemos, o apóstolo Paulo, biblicamente falando, ele pode ser chamado de nosso apóstolo. Vemos pela palavra de Deus que os apóstolos foram bases, colunas da igreja de Jesus Cristo. Já está escrito lá na profecia que na Nova Jerusalém, os 12 fundamentos do muro da cidade, cada fundamento leva o nome de um apóstolo. E cada apóstolo é representado na Bíblia Sagrada como uma pedra preciosa. Nós vemos isso lá no livro do Apocalipse. Eu quero ler um pouquinho para vocês. Livro do Apocalipse, capítulo 21, do verso 9 a seguir, que fala sobre a Nova Jerusalém. Pelo que penso, queridos, pelo que penso, Pedro é um tipo de jaspe, André, safira, Tiago, crisópado, João, esmeralda, Felipe, sardônica, Bartolomeu, sardo e assim por diante. Deus vê o seu povo no mundo como uma pedra preciosa. Cada um de nós que aceitemos a Jesus Cristo, somos preciosos para Deus. Ele nos vê como pedras preciosas. É claro que nós não enxergamos dessa maneira, mas Deus nos enxerga assim. Riquezas de Deus, cada servo, cada serva de Deus que um dia aceitou a Jesus Cristo, passou a ser filho de Deus, riqueza de Deus em particular. E vemos a palavra de Deus, o sofrimento dos apóstolos. O apóstolo Paulo aqui, no livro de Coríntios, capítulo 4, vamos ver um pouquinho
do sofrimento do apóstolo Paulo. Capítulo 4, do verso 11 a seguir. Até esta presente hora sofremos fome, sede, estamos nus, recebemos bofetadas, não temos pousada certa, nos afligamos, nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Somos injuriados e bendizemos. Somos perseguidos e sofremos. Somos blasfemados e rogamos até o presente. Temos chegado a ser como lixo deste mundo e como escória de todos. Era a maneira que eles se sentiam na época de dor, de perseguição. Os apóstolos passaram por isso. E vejamos a diferença de hoje. Os apóstolos hoje, não generalizando, é claro, mas uma grande maioria, onde chegam os holofotes estão acesos. Pessoas querendo tirar foto, pessoas querendo tirar selfie, pessoas para pedir autógrafo. E uma grande multidão deles viajam de aviões, e alguns viajam em primeira classe. Não que seja pecado isso. Mas o que vemos hoje? A ostentação. Muitos só vão se hospedar se o hotel for 5 estrelas. É assim que está funcionando hoje. E olha o que nós estamos vendo, queridos irmãos. Olha o que vemos hoje. É uma ostentação. Infelizmente, essas coisas acontecem. É até piada, parece piada o que acontece hoje. Não querem sofrer pelo Evangelho de Jesus Cristo. Jesus Cristo disse, de graça recebeste, de graça dai. Só que hoje, cobram para pregar. Alguns só vão se pagarem a passagem, pagarem o hotel, e já depositarem 60% ou 50% na sua conta. E alguns ainda diz, deixa comigo, que a oferta é a gente que tira. E muitos são profissionais em pedir dinheiro. Hoje, uma grande parte não sofrem pelo Evangelho, porque o Evangelho hoje tornou-se moeda de barganha. Eu não sabia que o nome de Jesus Cristo iria se tornar uma grande empresa para muitos. Hoje, para muitos é cômodo ser cristão, ser evangélico, porque vive por cima da carne seca, ganhando dinheiro em cima da simplicidade dos cristãos. É claro que a Bíblia nos manda ser simples como uma pomba, mais prudente como uma serpente. Mas muitos de nós, pela simplicidade, a gente acaba se unindo para pagar artistas, pastores simples, para trazer alguém famoso na igreja, sacrifica o povo de Deus, vendendo coxinha, fazendo rifa, vendendo pano de prato, fazendo várias coisas para angariar dinheiro para pagar o artista que vem pregar durante 50 minutos, ou o artista que vem cantar durante 40, 50 minutos. E não percebe que tem o irmãozinho, a irmãzinha que está precisando de um dinheiro, de uma ajuda, para comprar um remédio, para comprar um gás, ou pagar uma prestação. Mas essas necessidades não são enxergadas dentro da igreja, dentro da comunidade. E quem se sobressai hoje são os artistas. E a maioria deles começam lá de baixo. O próprio Deus vai abençoando, abençoando, eles vão crescendo, crescendo. E chega um estágio do seu crescimento que eles se esquecem de Deus. Passam a fazer as coisas por dinheiro. Olha o que o apóstolo Paulo deixou dito para a igreja, em especial para os obreiros, pastores, presbíteros, evangelistas.
Ele disse: aquele que quer viver piamente o evangelho padecerá perseguição. Só que grande parte não querem passar perseguição, porque estamos vivendo no tempo do engano. O evangelho do Senhor Jesus Cristo continua simples e puro. Mas os homens, por amor ao dinheiro, por causa da ostentação, têm trocado os valores cristãos. Alguns chegam até a dizer: o meu tempo é caro, e cobra preços exagerados para ir pregar a palavra. Outros cobram preços exagerados para ir cantar. Viraram artistas gospel. Mas a igreja do Senhor Jesus Cristo, que será arrebatada, continua no mundo hoje. E a igreja chama-se Filadélfia. Tem duas igrejas nesse tempo. A igreja de Laodiceia, que é a igreja dos artistas, dos holofotes. E tem a igreja simples, que será arrebatada para a glória de Deus, que se chama Filadélfia. Elas estão juntas. Uma será levada para a glória e outra ficará. Quando alguns pregadores pregam que a igreja vai passar pela grande tribulação, eles não estão de todo enganados, não. Porque na realidade a igreja vai passar pela grande tribulação, sim. Mas não a igreja fiel. A igreja fiel será arrebatada antes da grande tribulação, porque está escrito sobre ela. Apocalipse capítulo 3, do verso 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre toda a terra. Da hora, não é na hora, é da hora. E está escrito também no livro de Romanos, capítulo 8. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo nos livrou da lei do pecado e da morte. A igreja fiel do Senhor Jesus Cristo está para ser arrebatada. O apóstolo Paulo, para divertir os irmãos, naquela época que estavam sendo enganados por uma carta de um pseudo-cristão, que ele escreveu uma carta em nome do apóstolo Paulo e assombrou os cristãos da época, precisou o apóstolo Paulo imediatamente escrever a segunda carta, e ele estava preso. Segunda de Tessalonicenses, o apóstolo Paulo adverte os irmãos sobre este engano que estava acontecendo. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do Senhor e pela nossa reunião com Ele. Nossa reunião, arrebatamento, harpazo, porque pasmem vocês. Primeira vinda de Jesus Cristo não foi para a igreja, foi para judeus. Parousia é para judeus. Segunda vinda de Jesus Cristo também não é para a igreja. É para judeus. Parousia é para judeus. Primeira parousia, primeira vinda, foi para judeus. Ele veio para o que era seu. Mas os seus não receberam. Mas todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 1, verso 11 e 12. Segunda parousia, segunda vinda de Jesus, também não é para a igreja, é para judeu.
Para a igreja é harpazo. Para a igreja não é vinda de Jesus, para a igreja é ida até Jesus, além das nuvens. O Espírito Santo que está aqui com a igreja do Senhor Jesus Cristo, guardando, dirigindo, alimentando, protegendo, estando com ela, o amigo fiel da igreja, ele tem uma incumbência. E a incumbência é de entregar ela para Jesus Cristo, sem mácula, sem ruga, a igreja fiel. E quando a Bíblia está falando de igreja fiel, não está falando do meu ministério e nem do teu. Está falando da igreja dos santos dos últimos dias. Mas não estou falando dos mormons, não. É a igreja que foi lavada e santificada através do sacrifício da cruz do Calvário e está sendo guardada e dirigida pelo Espírito Santo. É esta igreja que o Espírito Santo, em breve, vai levá-la ao encontro do Senhor Jesus Cristo além das nuvens. Olha o que o apóstolo Paulo diz: que não vos movais, irmãos, facilmente do vosso entendimento, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, apóstolo, como se o dia de Cristo estivesse perto. Dia de Cristo é o dia sonhado da igreja fiel. Nós não estamos aguardando e sonhando com o dia do Senhor. Não. A Bíblia diz: ai dos que aguardam e dos que esperam o dia do Senhor, porque o dia do Senhor será dia de treva, de densas trevas. Nós estamos aguardando o dia de Cristo, o arrebatamento da igreja. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes se manifeste a apostasia. Nesta palavra aqui tem muita confusão. Apostasia aqui não é o que a maioria de nós pensamos. Apostasia aqui significa divórcio, retirada, separação, mas em outras palavras, apostasia aqui significa afastamento de um povo, que vão ser afastados do mundo. Essa é a terminologia correta desta palavra. Assim que este povo, que é o povo de Deus, for afastado do mundo, aí vai se manifestar o homem do pecado. Está na Bíblia. Apocalipse, capítulo 17, o verso 12. Vai haver uma reunião de urgência, de emergência, depois do arrebatamento. Porque assim que o arrebatamento passar, o mundo vai ficar em um caos, em especial na área da política. Pasmem vocês, mas alguns países vão perder a sua liderança, porque tem alguns presidentes que serão arrebatados, parlamentares, alguns que serão arrebatados também. Vai ser necessária uma reunião de urgência e de emergência, e 10 blocos, aliás, 10 nações, 10 presidentes, nesta reunião, vão receber o poder. E junto com eles, o homem do pecado, a besta, o iníquo, o homem da perdição, vai receber as rédeas do mundo por 7 anos. Vai ter nesta reunião um tratado, em especial com os judeus, com Israel. O sonho deles é ter o templo. O sonho deles é que a guerra entre eles cesse, judeus e árabes. E quem vai cessar essa guerra vai ser o anticristo. E o anticristo certamente nessa reunião vai prometer: faça uma aliança comigo e eu reconstruirei o templo que vocês tanto esperam. Isso vai acontecer, é bíblico. Isso vai acontecer. Mas tudo isso depois do arrebatamento da igreja. A fiel igreja do Senhor estará com Jesus. Agora vejamos os apóstolos. Os apóstolos bíblicos
sofriam perseguições, embate, dor, perseguições, chicotes, até a morte. Os de hoje não sofrem isso. Os de hoje aonde vão? Hotéis 5 estrelas, avião, alguns em primeira classe. E quando chega, os holofotes, os celulares estão prontos para tirar foto deles. Alguns estão prontos também para tirar foto com eles. E eles se sentem endeusados. E eles acham que pode mudar os valores cristãos, os valores bíblicos, colocando bala ungida, rosa ungida, pingente ungido, mudando os cultos. Hoje, a maioria dos cultos, não estou generalizando não, mas a maioria dos cultos, em muitos lugares, são cultos egocentristas, aonde o ser humano é louvado, adorado, e o Criador dos céus e da terra é deixado de lado. Não é à toa que na igreja de Laodiceia, ele diz, eis que eu estou à porta e bato. Ele é o dono da igreja, mas colocaram ele para o lado de fora. Não é o que está acontecendo hoje. Que Deus tenha misericórdia de nós. Quero parar por aqui. Graça e paz da parte de Deus seja de maneira forte e abundante sobre a tua vida, querido irmão, querida irmã.